Você já percebeu que quanto mais a gente tem, menos valor a gente dá às coisas que a gente conquistou? E é muito interessante você parar para refletir isso, porque parece que quanto mais ignorante você é com as coisas, mais feliz você é. Já percebeu? Quanto mais, cara, conforme você vai estudando, vai entendendo sobre as questões de que, meu, se eu começo a ganhar dinheiro, começo a vender um produto, eu tenho que abrir uma empresa. E depois, quando eu abro essa empresa, eu tenho que começar a pagar imposto sobre o trabalho que eu estou exercendo. E aí você começa a não necessariamente... Pô, você está ganhando mais dinheiro, você tá conseguindo agregar na vida das pessoas. Só que a sua vida está ficando mais complicada, né? E você, às vezes você começa a achar ruim, você achar problema nisso, coisa que antes era o seu sonho. É aquela velha frase lá que fala que quanto mais você estuda, mais você percebe que você não sabe nada, que quando você é ignorante, né, você se sente sábio. E quanto mais você aprende, você entende que menos sábio você é. Quanto mais leigo você é, mais o pica das galáxias você acha, tá ligado? E é muito interessante falar isso porque essa semana eu tava em videochamada com um aluno lá na Noruega e é exatamente isso, cara. A Noruega é um dos países... Cara, pra vocês terem noção, o salário mínimo ali é cerca de... Se a gente for fazer a conversão das coroas norueguesas pro real, daria coisa por volta de 15 mil reais. Cara, 15 mil reais é muita grana, tá ligado? Você consegue ali quase todo mês comprar na OLX um palhozinho usado, tá ligado? E fazer um ferro velho. Consegue mesmo, porque esses dias eu vi um anúncio de um palho mexido, inclusive 15 mil. É, então, brincando, tá ligado? Ah, o Corolão lá, quanto você pagou na época? Paguei 10 mil. 10 conto, tá ligado? O Escort, o primeiro carro da minha... Não, o primeiro foi o Fusca, mas o Escort, se eu não me engano, cara, minha mãe pagou papo aí de uns 10 mil também, né? Então assim, cara, a gente começa a perceber que... Ah, voltando na questão da Noruega, né? A dislexia batendo. Cara, a galera lá ganha muito bem, né? É claro, o custo de vida é alto. Pô, você vai comprar ali uma casa, papo de 1, 2, 3 milhões, dependendo da área, da questão de IDH, de crescimento. Só que você ganha muito bem. Você consegue, cara, utilizar as melhores comidas, os melhores produtos. Não é à toa que lá não existe, por exemplo, corte borboleta, né? Costela borboleta ali no açougue. A galera só come carne realmente que aqui a gente paga, brincando, o quilo R$50, né? Picanha contra filé. Só os cortes mais nobres? Só os cortes mais nobres. Claro, tem bastante peixe lá e tudo mais, mas qual a questão? Mesmo as pessoas ganhando muito bem, tendo uma vida maravilhosa, tendo do melhor, do bom e do melhor, a taxa de suicídio é muito grande mesmo. E aí eles brincam, né, pelo que o Ítalo estava comentando lá, que é o aluno de consultoria que a gente estava conversando, a gente brinca que a Escócia, conforme eles foram colonizando lá os países, né, Alemanha, Escócia, e os países ali ao redor, que estão ao redor da Noruega, eles não estavam contentes, e aí cada vez que eles não estavam contentes, eles iam para a guerra conquistar um novo território, né? Até que eles chegaram na Noruega, e aí todo mundo estava feliz. Só que aí passou um tempo, mas ninguém estava feliz. E aí o que o pessoal começou a fazer? Começou a se matar, literalmente, para ir para o céu, para ir em outro terreno, digamos assim, né? Então, ele vai saber explicar melhor, contar essa piada, porque é uma piada de stand-up lá da região. Mas, na verdade, é uma propaganda que eles fizeram uma piada, né? Mas é uma propaganda anti-suicídio lá da região. E é muito triste isso, porque você vê que no final das contas é literalmente isso. Conforme você vai conquistando, conforme você vai meio que se expondo a determinadas coisas que você não tinha acesso antes, você vai deixando de ter aquele devido valor. Hoje, por exemplo, eu e a Gabi, minha namorada, a gente veio aqui pra Santos. Por quê? Porque deu vontade, cara. Foda-se, deu vontade. Né? A gente pagou a diariazinha ali do hotel, já era, viemos. Na verdade, não foi porque deu vontade, né? A gente olhou pro relógio, a academia fechava às 2, a gente falou, vamos ter que treinar em outro lugar. E aqui tem a Ironberg, que a gente gosta bastante, né? Aí a gente saiu de São Paulo, né? São Paulo, lá do Tatuapé, pra Santos, só pra gente passar uma noite aqui, que é legal, tem uns lugares legais aqui pra visitar. E é isso, tá ligado? Cara, a primeira vez que a gente veio pra cá, pra isso, irmão, estouramos, tá ligado? Já era, zeramos o game, já era, tá ligado? Agora não, de um tempo pra cá virou normal, virou rotina. É mais tá uma ligado? frase de efeito do ser humano, aquela a ânsia de ter e o tédio de possuir. Literalmente, cara. Agora a gente começa a ter umas crises de tédio lá em casa, no AP.
se a gente não vai viajar no decorrer ali de uns 7 dias, uma semana. Se a gente não sai de casa durante 7 dias, cara, parece que a vida tá... A gente falhou, a gente tá falido, entendeu? É horrível, cara, é horrível, é horrível. Por isso que é interessante a gente não ficar se expondo, muitas vezes, a coisas que vão saturando todo o nosso sistema GABAérgico, né? É igual a pornografia, por exemplo. Quando você tem muito acesso àquele tipo de estímulo, você vai perdendo a conexão, né? A realidade. Você vai perdendo conexão com isso e você acaba saturando, realmente. E aí você já, quando você vai ter relação com a sua namorada, com a sua parceira, você já não tem mais aquele estímulo, aquela voracidade de ir pra cima e tudo mais, né? Por isso que você vê muitos homens hoje tendo problema com ansiedade, com questão de ereção, broxar e tudo mais durante a relação, exatamente por conta disso. O excesso daquele estímulo ali durante toda a vida dele, né? Literalmente. Eu duvido, cara, eu duvido que você que tá assistindo aqui, se você é homem, ou, cara, você tá nessa fase, ou você já passou, ou você conhece alguém que ainda tá ligado? É um ou outro. Mulher e dinheiro. Pô, você tá poeta hoje, hein? Mulher, quanto mais você tem, muito mais você quer. Rapaz, só frase de efeito hoje, cara. É pra complementar o que Caraca, mano. É pra complementar. É verdade. Mas essa é real. Quanto mais você tem, mais você quer. Você nunca tá satisfeito. Por isso que a gente costuma falar, né? Que as pessoas... Ah, caramba, esse cara que é milionário, que tem muito dinheiro, como que ficou pobre? Como que faliu? Como que conseguiu gastar tanto dinheiro assim? Cara, você vai subindo o padrão de vida, você vai subindo o acesso às coisas, e quanto mais você tá lá em cima, você percebe que não existe um limite. Então o cara que já tem barco, que já tem iate, que já tem jet ski, agora ele quer um helicóptero, e do helicóptero ele quer um avião, e do avião ele quer uma ilha. Tem gente que é dono de ilha, cara. Então, mano, inclusive tem uma tarefa bem interessante pra você fazer. Abre o Airbnb aí e vai na área de ilha. Sabia que você pode alugar uma ilha, cara? muito louco. É surreal, cara. Um dia a gente faz isso, cara. É louco. Ah, a Angelina Jolie, se eu não me engano, teve uma vez no aniversário, acho que foi no aniversário do Brad Pitt, ela deu uma ilha pra ele de presente. Porra. Olha. Você chega num nível que não tem mais como dar presente pra pessoas que começam a dar ilha. Cara, olha, é surreal, cara. Imagina. Uma coisa é um terreno, já é muita coisa, né? Pra minha realidade, pelo menos é muita coisa. Dar de presente, assim. Uma ilha, cara. Mas o que eu acho mais legal, assim, é que me lembra muito um vídeo do Will Smith, que é depois que ele passou por uma depressão e tal, ele tem um vídeo que ele fala exatamente isso. Ele fala, cara, eu achei que o auge da minha vida, tudo que seria mais incrível e perfeito pra mim, seria ter muito dinheiro, ser muito famoso. Não. E quando eu cheguei nessa posição, eu entendi que, cara, a gente passa a vida sonhando com isso, correndo atrás disso, e quando a gente Não aproveita aquele momento, né? entende que na verdade o que realmente tem valor e que preenche o nosso vazio existencial é a nossa família, os nossos filhos, estar com as pessoas que a gente ama E curtir o próprio processo. curtir a vida, porque depois que você chega numa certa idade, você começa a ficar meio neurótico, né? De tipo, caramba, tô velho, vai acabar. E começa a refletir tudo que você deixou passar enquanto estava vivendo. E não aproveitou, né? Às vezes a gente coloca muita pilha em cima daquilo e não necessariamente... São perspectivas, né? Eu acho que é tudo uma questão de idade, de tempo para a pessoa passar. Ela tem que passar por aquilo, tem que se expor aquilo para ela conseguir se adaptar e entender realmente o que é a vida. Porque a maior parte das pessoas ela nasce, vive e morre na corrida dos ratos. Ela não sabe exatamente, ela nem entende muitas vezes o que é isso. Aí todo mundo fala, dinheiro traz felicidade, dinheiro não traz felicidade, então dá pra mim. Não é que você tem que se contentar com uma vida medíocre, se contentar com uma falta de grana. Mas nem sempre você correr a vida inteira, anos e anos, pra ser bilionário, significa que só chegando lá você vai ser feliz, né? Não, uma coisa não tem a ver com a outra, eu acho. Entender o valor das coisas em cada um dos seus momentos, assim. Pra mim, felicidade é o quanto eu consigo agregar na vida das pessoas. Que lindo, né? E é assim que a gente vai finalizar o vídeo de hoje. Então, lembrando sempre, se você curtiu o conteúdo, não se esquece de se inscrever aqui no canal, deixar o seu likezão e ativar o sininho para receber os próximos conteúdos.